E aí você vai entendendo, desde do Velho Testamento, as promessas que a princípio foram dirigidas a Abraão, porque a ele foi entregue todo o mundo. E a Bíblia afirma, principalmente ali em Romanos 4, que pela fé nós herdamos toda a promessa que a princípio foi dirigido a Abraão. Porque Deus colocou o mundo curvado diante de Abraão. Em Gálatas, capítulo 3 e o verso 14, fala, ora, observa, não foi por obra, mas sim pela fé, pela consciência ativada, por essa verdade entendida e aceita, que os descendentes de Abraão herdarão aquela promessa que a princípio foi feita para Abraão. E quando nós estamos em Cristo, nós somos descendentes de Abraão. Por quê? Em Cristo é onde está todas as sortes de bênção, para que as bênçãos de Abraão cheguem para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E agora, a promessa é: pede que eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Ide ao mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura. Para qualquer lugar que uma pessoa está na fé se dirigir, está indo para o que lhe pertence, está indo para o seu território, porque o universo foi colocado debaixo do governo, a princípio de Abraão e agora da igreja. Então, vou repetir o tema principal, o propósito principal: como você entrar nessa aliança e como assumir o governo que está sobre os ombros daquele ou daqueles que entenderam a fé. Eu quero começar em Isaías capítulo 9. Porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, ele nasceu para governar. Vamos entender essa primeira parte. A Bíblia registra em várias passagens do Novo Testamento que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo, ou seja, Cristo era o mediador, era o intercâmbio, era o conector, onde Deus estava. Deus quer vida, Deus quer poder, Deus quer governo, Deus quer a eternidade, onde está a força, onde está a glória. Nós estávamos separados de Deus, por isso nos tornamos mortal, porque estávamos desligados da vida. Por que que nós estávamos desligados da vida? Por causa do pecado, desde Adão. O pecado nos separou de Deus. Separar de Deus é o mesmo que separar da vida, é o mesmo que separar da eternidade do governo. Então Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo, ou seja, com Ele mesmo, Deus, o mundo. Então, veja, primeiramente, observe essa expressão, reconciliar. Se você faz uma casa e vai ligar a energia a primeira vez, você não usa esse termo, religação. Não, é ligar a energia. Agora, se já teve a energia e por um tempo foi tirado, e você precisa colocar de volta, então nesse termo, nessa circunstância, se usa esse termo religação. Então observe, nós somos religados, nós somos reconciliados, já tivemos lá. Então, no tempo do pecado, fomos separados, porque o pecado faz separação. E agora, uma vez que nós chegamos até Jesus, somos religados na fonte da vida, que é Deus, onde está o poder e a glória. Vamos entender isso. Então, a Bíblia fala sobre esse ponto, principalmente em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13 em diante, que nós fomos resgatados do império das trevas, nós estávamos separados da vida,
ser um governo sobre nossos ombros, o diabo era o nosso opressor. Então, nós somos transportados desse estado para a religação, para o estado do seu amor. E a continuação diz assim, que em Cristo, ou Cristo foi a imagem visível de Deus, que é invisível. E a continuação diz, esse ponto, essa conjunção, essa união entre o Deus invisível, onde está a imortalidade, onde está a força, unificado a um ser humano, que no caso, a princípio, Jesus, que foi o primogênito, o primeiro. Hebreus diz que ele, Jesus, que antes era imortal, recebeu corpo e sangue, com um propósito bem definido, de morrer como pecador, como culpado, sem ser culpado, pagando a nossa dívida, e o castigo que era para ser nosso, de Isaías 53, verso 4, foi o que recaiu sobre ele, e pelas feridas dele, nós fomos sarados, pelo fato de nossos pecados recair sobre ele, nós ficamos livres do nosso castigo que era nossa causa sobre ele, e agora, esse ato de Jesus fez com que nós nos reconciliasse com o Pai, porque o Pai estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e agora nós nos tornamos sem culpa e imortal, como Deus é imortal. E agora, pela fé, pela consciência ativada, por acreditar nessa obra que foi feita, realizada por Cristo, idealizada por Deus, quando nós cremos, Romanos 5, justificado por fé, temos paz com Deus. Nós passamos a ser a justiça de Deus. Porque Jesus, um homem justo, um homem verdadeiro, um homem íntegro, um homem nobre, o mais de todos, foi condenado como culpado, como blasfemador, como pecador, como maldito, pelas autoridades. Então, foi negado para ele a verdade sobre ele, porque ele era e é justo, perfeito, santo e puro. Muito bem, quando Jesus morreu pagando os nossos pecados, ele ressuscitou. Veja, ressuscitou. Ele voltou para o lugar que sempre foi dele. Você vê na oração de João 17, verso 5, Jesus dizendo, Pai, glorifica a mim com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Vamos entender, vamos ter na revelação. Muito bem. Jesus, ao ressuscitar, foi onde ele disse, todo o poder do governo, todo o governo foi me dado nos céus e na terra. Foi ali que ele disse, agora vocês vão por todo mundo e fazer discípulos por todas as nações. Então vamos entender. Quando isso aconteceu, que nós ouvimos a respeito do Evangelho e cremos, nós chegamos até Cristo, onde está toda essa sorte de bênção, Efésios 1, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, o qual já nós fomos eleitos, não candidato a ser santo e irrepreensível e herdeiro de todas as coisas. Então, quando Jesus ressuscitou, ele voltou para o seu posto de eternidade de governo, e quando nós cremos em Jesus, nós retornamos, porque em Efésios também está muito claro, porque Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Se João 17, verso 5, Jesus diz, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Em Efésios 1, 4 diz que nós também já estivemos, o plano foi elaborado, e nós era o alvo a ser alcançado antes da fundação do mundo. Hebreus 2 e 11 diz que quem santificou, que foi Jesus, nós que fomos santificados, viemos do mesmo lugar, temos a mesma origem,
e temos como Pai o mesmo Pai, a ponto de Jesus dizer: aqui estão os meus irmãos, neles eu confio. Então vamos entender. Quando nós chegamos em Jesus, que em Colossenses fala que esse retorno, essa união do espiritual e do humano, nele habitou a plenitude de Deus. Essa é a imagem perfeita de Deus. Em Colossenses 1, onde nós estamos citando como referência, diz: esse acontecimento, essa conjunção, esse plano que foi elaborado por Deus, que esteve ali, que Jesus foi mais visível, está acima de todo o principado, de todos os governos, de todas as potestades e de todos os nomes que se nomeiam. Traduzido, o que significa? Veja só. Qualquer que seja o critério, ou os critérios, os fundamentos, ou os princípios, que fizeram um homem grande, um homem poderoso, seja recursos financeiros, seja posição social, ou qualquer outro, de qualquer critério, ou fundamento, ou princípio. Qualquer que seja esses princípios que fez esse homem grande, quando uma pessoa, pela fé, entende essa promoção e se unifica ao Pai, esse critério, o critério da fé, tornou esse homem infinitamente superior, maior do que todos. E você não precisa, sabe, que eles aceite, acredite e concorde com você, não, porque essa grandiosidade está assegurado nos céus, de onde o poder de Deus, onde Deus, com seus anjos, governa o universo. Vamos entender. Isso que, a princípio, você vê em Colossenses, a respeito de Jesus, ele foi a imagem visível de Deus que é invisível. Já em Efésios, capítulo 1, chegando no capítulo 2, tem a mesma expressão, só que agora inclui a igreja. Deus deu essa autorização a Jesus, que foi o primeiro dos filhos. Porque Deus estava em Cristo. Deus deu a Cristo. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Enquanto que Cristo deu à igreja. Nele habitou a plenitude de Deus. Então Deus estava ali. O governo estava ali. O que a princípio foi unicamente para uma pessoa, no caso Jesus, agora é para toda a igreja. E é isso que se vê claramente aqui em Efésios. O qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, acima de toda potestade. Potestade vem de poder. Acima de todos os dominadores, acima de todo o governo, acima de toda regra, acima de tudo, né? Do século presente e do século futuro, ou seja, não importa se é agora, se é amanhã, se é embaixo, se é em cima, se é físico, se é humano, todos os poderes, todos os governos estarão abaixo da igreja, quando a igreja entender e assumir o que lá Isaías está dizendo. O governo estava sobre aquele menino, aquele era o menino da promessa, que iria sentar no governo e o governo seria eterno, não mudaria nunca. Esse governo agora chegou até nós, os que cremos, que somos a igreja, pois esse poder que está no poder, que engloba tudo, pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e entregou a igreja que é a cabeça de si mesmo, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo preenche, tudo governa, tudo domina. Veja, lá em Efésios capítulo 2, o verso 19 diz, capítulo 1, o verso 19 diz que Deus, nele habitou a plenitude de Deus, em Cristo. Agora aqui diz que ele, Jesus, deu o seu poder à igreja, a igreja é a plenitude, porque o que era princípio de um,
passa a ser princípio de todos que creem. Por isso tem que ir pregar. O evangelho é isso, fazer para o senhor entender. Agora veja só. Como colocar esse poder para funcionar? Como sair do desembaraço do mundo? Vamos entendendo por parte alguma coisa. Uma pessoa que entende que ele está no governo, se porventura ele ouve de um médico o diagnóstico que ele está com uma doença incurável e uma doença grande, uma doença que já matou, que já destruiu, ele vai entender que essa doença, o poder dela é inferior ao poder que está nele. Porque ele, com a fé, que ele foi promovido filho, ele não é eleito, que Deus está nele, o governo está nele, as autoridades das coisas menores só terão se ele der autoridade. E quando eu temo, eu dou autoridade. Não temas que eu sou contigo. Reduzido a nada serão tudo e todos que contenderam contra ti. Resumirá-se em pó. Isaías 41, verso 10. Quando eu estou no governo e a minha consciência está ativada, eu não temo nenhuma doença, porque eu sei que o poder que está sobre mim é superior, porque eu sei que o governo está sobre mim. Aquilo depende de mim para viver ou para morrer, e aquilo é mal. E aquilo invadiu o meu território, porque eu fui comprado para pertencer a ele. Eu sou dele, eu sou templo e morada do Espírito Santo. Meu corpo não foi feito para carregar doença nenhuma. Então a doença desrespeitou e invadiu o território, que agora o governo está sobre os meus ombros, porque eu sou a plenitude de Deus. Eu não vou esperar que Deus tome iniciativa e mate ou destrui aquele mal que está me invadindo, não, porque o governo está sobre mim. Esse é o ponto mais alto, o ponto sublime, o ponto máximo do plano que foi elaborado por Deus, Deus Espírito, que é fazer todas as coisas convergir nele. Então nós somos o corpo físico de Deus. Então o governo está sobre os ombros da igreja. Se eu tenho essa consciência, o governo está sobre mim. Então, em vez de eu temer, eu vou declarar, eu não vou me esforçar, eu vou declarar com o coração. Eu creio, com a minha palavra, eu testemunho nos dois campos, físico e espiritual. Você está morto porque você é um desacatador, porque você tem uma origem maligna do inimigo de Deus, e você governou, você andou livremente, porque eu não estava aqui. O reino de Deus não estava aqui. Aqui era um território sem governo. E enquanto eu não estava aqui, você governou, mas agora eu governo. E o decreto que eu digo é: você está morto, e por onde eu for, eu vou levando essa consciência que você não é de nada. Você já nasceu um projeto fracassado, porque a sua origem não veio de Deus, que é o Pai da glória, que é a fonte da vida. Você governou, você causou medo, você causou dano. Tenha o nome que tiver, está abaixo do nome de Jesus que eu represento. O governo está sobre os meus ombros. Esse é o veredito que uma pessoa que está no governo entende e dá. Então, aquele governo que até então fazia medo, não vai fazer mais medo, é um gatinho ali amedrontado. Foi isso que Jesus fez quando ele chegou na casa de Jairo. Todo mundo estava chorando, todo mundo já tinha baixado a toalha, tinha decretado: a menina morreu. Jesus ignorou. Ele disse: não, a menina dorme. Questionaram: por acaso não sabemos quando uma pessoa está dormindo, ou está acordada, ou está morta? Vocês conhecem a morte? Eu, porém, conheço a vida. Menina, levanta. A menina levantou, porque Jesus sabia do que eu estou falando para você. O governo estava sobre ele. Quem é aquela morte? Ele não autorizou. Ele entrou naquela casa, porque esse é o papel do ladrão. Esse é o papel de invadir aonde não tem luz. Mas Jesus é a luz do mundo, e ele disse: eu vim para desmanchar as obras do diabo. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora, depois que eu partir, que eu voltar para a minha glória eterna, e
ficar lá para cooperar, ajudar vocês, a partir do Espírito Santo, colocar todos os inimigos debaixo dos pés. Então, enquanto eu não retornar, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Vocês farão as mesmas obras que eu fiz.